Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, Santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu o amor em Cristo, nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria muito grande, gente, ter vocês aqui comigo, estudando o Evangelho de Jesus. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui, de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, e que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar, assim, bons frutos. Tá certo? Muito bem. Gente, lembrando aí que nós estamos aí praticamente já quase no meio do mês de setembro, né? Que é o mês oficial, né? É o mês internacional da prevenção do suicídio. Esse mês ele é denominado como Setembro Amarelo. Setembro Amarelo significa que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Lembre-se, gente, que todos nós, sem exceção nenhuma, nós podemos contribuir. Não só no mês de setembro, mas sim durante todo o ano, desde o início do ano até o final do ano. Então, que possamos agraciar os nossos irmãos com uma palavra de amor, com uma palavra amiga, uma palavra de carinho, tá certo? E todos nós podemos fazer isso. Podem ter certeza, minha gente, que esse gesto salva uma vida, tá bom? Então vamos abraçar sempre, aquelas pessoas que, por qualquer motivo, se encontrem num estado de depressão, de ansiedade. Vamos nós fortalecer nessas pessoas o bom ânimo, a vontade de viver, tá? Porque a vida ela é maravilhosa, tá certo?
Gente, quando nós nos colocamos a assistir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, tirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente. Jesus está conosco nesse momento. Então aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada para a família, fiquem à vontade, tá bom? Então nesse momento eu convido a todos a serenar os pensamentos, serenar os corações, deixando aquelas atribulações do dia para trás. Vamos, nesse momento, sentindo a paz do ambiente, sentindo também a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, eles já se fazem presente ao lado de cada um de nós, já derramando o remédio que nós tanto necessitamos nesse momento. Vamos agradecendo a presença de nossa querida Mãe Santíssima, agradecendo a ela por essa tranquilidade que ela nos traz com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, muita serenidade. E vamos agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido. Obrigado por todos os ensinamentos que nos deixastes. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo: Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados mais uma vez. E assim, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, meu Pai, cair em novas tentações, e nos livre sempre, Senhor, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Mais harmonizados, né? Mais tranquilos. Vamos dar então início ao Evangelho dessa noite. Agradecer aí a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente. Muito gostoso estar aqui junto com vocês. Muito bem. No Evangelho de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a saúde e o Evangelho. Nós vamos usar como base dos nossos estudos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 6, que está intitulado como Cristo Consolador. No Novo Testamento, nós vamos usar como base também os Evangelhos de João e de Mateus. Tá certo? Bom, antes de nós iniciarmos, nós vamos buscar alguns conceitos para que a gente possa compreender melhor o nosso Evangelho de hoje. Desculpa. Então, o que é saúde? O que é doença? E o que é a cura? Muito bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde
é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não só apenas a ausência da doença. Tá? Muitas vezes nós não temos doença nenhuma fisicamente, mas estamos doentes mentalmente ou socialmente. E o que é doença? É o estado resultante do desequilíbrio do espírito. Tá? É o estado resultante do desequilíbrio do espírito. E esse desequilíbrio vai refletir tanto no nosso corpo espiritual como no nosso corpo físico. E o que é cura? É o estado que aparece quando o espírito se reequilibra. Aí ficamos curados. E esse estado também se reflete, tanto no corpo espiritual como no corpo físico. Muito bem? Então, na sua caminhada evolutiva, né, o homem é um ser eterno. É um ser eterno a caminho da felicidade plena. Este é o propósito da vida. É que o homem alcance o ápice da sua jornada evolutiva. Crescer cada vez mais. E nessa caminhada evolutiva, o homem vai procurando, a cada reencarnação, a cada encarnação, buscar a maturação psíquica, biológica, que com certeza nos levará à perfeição. Vamos nos lembrar, minha gente, que a evolução, ela é uma lei. E tudo que se encontra no universo tem que evoluir, sem exceção. Quando nós adoecemos, é preciso levar em conta todos os fatores e tomarmos, assim, algumas atitudes para reparar a nossa saúde. E o primeiro passo, minha gente, é procurar um médico, fazer todos os exames necessários para tentar descobrir qual é a causa da nossa doença, do nosso adoecer. Se os resultados dos exames não identificar causas dos nossos males, devemos então partir para algumas outras investigações. Como, por exemplo, não há nada de errado com a nossa alimentação? Porque a doença, minha gente, pode estar ligada diretamente ao tipo de alimento, ao tipo de substância que ingerimos. Como, por exemplo, os excessos de açúcares, o excesso de sal, de gorduras, de sucos artificiais, da bebida alcoólica, do tabaco, entre muitas outras, tá? E analisar também como está o nosso estilo de vida. Porque o sedentarismo, minha gente, por exemplo, pode ser responsável por diversas patologias graves, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, os AVCs, o infarto e muitas outras doenças cardiorrespiratórias que aparecem de um modo geral. Bom, muito bem. Se depois de todas essas avaliações, se ainda não encontramos a causa das nossas doenças, devemos então refletir um pouco mais e nos questionar. Nos questionar a respeito das nossas emoções, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Isso mesmo, gente. Eu posso até me perguntar, mas o que isso tem a ver com a doença? Pode acreditar, minha gente. Tem tudo a ver. Então vamos entender um pouco, né? Ao praticarmos assim uma ação através do pensamento,
ela é imediatamente registrada e processada nesse fantástico mecanismo que é o cérebro, a qual, pela lei de ação e reação, nós teremos que vivenciá-la. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele nos orienta que são os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Daí a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, para que possamos atrair bons espíritos para perto de nós e para repelirmos também aqueles espíritos mal intencionados. O pensamento, minha gente, não é algo ilusório como costuma se imaginar. Ele é muito, mas muito real. Porque pensar é irradiar. É irradiar. Quando nós pensamos, geramos uma força de corrente, e esta corrente poderá nos trazer tanto o bem como o mal. Pode trazer a grandeza ou a decadência. Pode nos trazer a saúde ou a doença. Pode nos trazer a vida ou a morte. Então, portanto, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes pode ser a nossa asa libertadora. Ou pode também ser a nossa prisão. Buda, ele nos ensina que nós somos o que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Palavras desse sábio. Nós, através dos pensamentos e dos sentimentos, somos causadores das nossas doenças. Podem acreditar nisso. Tem um grande cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele demonstrou cientificamente, isso está em revista científica, tá? Como a força do pensamento e o sentimento podem alterar as estruturas moleculares da água. Ele usa uma seguinte técnica. Ele expõe a água a esses agentes. E depois congela e fotografa os seus cristais. Cristais que se formam com o congelamento. Então ele pega uma molécula de água poluída e expõe essa molécula a uma oração, a um muito obrigado. Coloca ela em exposição a uma música suave. E essa molécula desestruturada passa a ter uma forma cristalina, totalmente reestruturada. E ele também pega a molécula de uma água cristalina e expõe ela a uma briga, por exemplo, a palavras de baixo calão, a músicas indesejáveis. E as moléculas perdem a organização e tornam-se totalmente desestruturadas, como se fosse a molécula da água poluída. Aí nós vamos lembrar, minha gente, o nosso corpo, o corpo humano, ele é formado por aproximadamente 70% de água. Aí eu pergunto, como ficam as células da água do nosso corpo diante do nosso mau humor? Diante das nossas aflições? Só lembrando, gente, que as nossas células estão em constante reprodução. Como será, então, o crescimento dessas células em estado desestruturado, em desestruturas? Tá? Crescendo de forma aleatória. Vamos pensar um pouco nisso. Né? Durante aquele momento de raiva, as moléculas da água do nosso corpo estão sendo desestruturadas. Estão crescendo de forma desorganizada.
Emmanuel, que foi o orientador espiritual do Chico Xavier, ele nos diz assim: é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar os efeitos quando as causas permanecem. Diz ele assim: usa o remédio humano. Todavia, inclina-te a Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de amor trazido pelo Mestre. A doença, quando não é a advertência das células queixosas do tirano senhor que domina, que somos nós, é a mensageira amiga, convidando-nos a meditações e reflexões necessárias. Então, minha gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, vai criando realidades e vão assim tomando formas. E tudo isso vai crescendo mediante as ações da forma como alimentamos esses pensamentos. Todas as coisas que são boas, como aquelas também que nós julgamos não ser tão boas, precisam, minha gente, de vigilância. Vigilância em nós mesmos. E na maioria das vezes, minha gente, somos nós que nos fazemos sofrer. O que nós estamos sofrendo hoje, gente, é consequência do nosso livre-arbítrio. É consequência da nossa vontade. Nós determinamos isso. E é justamente, gente, as nossas emoções, as nossas mágoas, a nossa raiva, o nosso mau humor é que desequilibram o nosso corpo físico, tornando esse corpo vulneráveis à doença. Parece até duro, né, o que eu vou dizer agora. Mas nós, minha gente, tramamos as nossas doenças. Sim? E por quê? Porque relutamos, ficamos adiando a nossa mudança, ficamos adiando a nossa transformação que tem que ser feita dentro de cada um de nós. Lá no livro Médico das Almas, né, o médico Jesus, né, de José Carlos de Luca, ele diz assim: recuperar a saúde depende da capacidade da nossa regeneração íntima diante dos reveses da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, da mesma forma que nós permitimos adoecer, temos também o poder de nos curar. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, Jesus relembra o Salmo 80 a 82, onde está escrito assim: vós sois Deus, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento da massa, vós sois a luz do mundo. E aí Jesus acrescenta ao Salmo: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que todos nós somos irmãos, todos nós viemos do mesmo Pai, a mesma centelha divina que Deus colocou em Jesus, ele colocou em nós. E Jesus sabia disso. Deus, quando ele nos criou, colocou dentro de cada um de nós o seu gênio, que é a centelha divina. Nós somos, então, essência de Deus, que é luz. E a doença, minha gente, só surge porque a nossa luz deixou de brilhar. Essa luz que é a herança divina. Então cabe a cada um de nós manter essa luz acesa, manter essa chama acesa. Jesus nos ensina, minha gente, a apertar o botão da positividade e acender essa luz dentro de nós. Então, gente, quando Jesus ele nos revela o tamanho do nosso poder,
ele revela também o tamanho das nossas responsabilidades. Então nós temos que refletir sobre a nossa luz. O que estamos fazendo com essa centelha divina que o Pai colocou dentro de nós? Vamos pensar um pouquinho, analisar a frase de Jesus. Ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da cama ou embaixo do alqueire. Coloca-se ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. A luz, minha gente, ao qual Jesus se refere, simboliza a luz do esclarecimento, a luz do conhecimento, a luz da orientação. E simboliza também o processo educativo, que são capazes de nos transformar e de salvar vidas. O Cristo, minha gente, sempre está conosco. Não tenham dúvida disso. Mas nós não podemos ficar esperando somente em Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que arregaçar as nossas mangas e iniciar o nosso processo de transformação dentro de nós. E o que não nos falta, minha gente, é oportunidade para ajudar o outro. Não nos falta oportunidade para servir ao outro. Quantos sofrimentos à nossa volta? Quantas pessoas tristes, melancólicas, depressivas, e que nós podemos ajudar, seja com uma palavra de conforto, seja com um abraço, ou seja com um gesto carinhoso. O que nós estamos esperando, gente? A matemática de Jesus é dando que se recebe. É dando que se recebe. É fazendo ao outro, ao próximo. Aquele que está ao nosso lado, necessitado. O nosso tempo aqui na Terra, minha gente, ele é limitado. Ele é limitado. Então que nós possamos despertar para o amor, que é a cura da humanidade. Quando tivermos essa consciência de aprender a amar, tudo será curado. Podem ter certeza disso. O amor é a cura. E precisa ser acompanhado de obras. Amor com obra. Amor com fé. Porque senão, não tem valor. Então que nós possamos despertar para Jesus e principalmente para o seu Evangelho. E tentar a todo custo, todos os dias, colocar um pouquinho desse Evangelho em prática, em prol do nosso semelhante. Tá bom? Então vamos agradecendo a Deus, dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, aquele que passa pela provação, dai luz, Senhor, aquele que procura a verdade. Pondes, Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.